Você já se sentiu preso? Como se, não importa o quanto você se esforce, uma força invisível te puxasse sempre de volta para o mesmo lugar? Aquele emprego que suga sua alma, mas que você não larga por medo? Aquela conta bancária que teima em não crescer, apesar de você trabalhar dia e noite? Aquele relacionamento que drena sua energia, mas que você sustenta por uma lealdade mal compreendida? Aquele sonho que parece cada vez mais distante, empoeirado numa prateleira da sua mente. E se eu te dissesse que essa força invisível não é o destino, não é a falta de sorte, não é o governo, nem mesmo as pessoas ao seu redor conspirando contra você? E se eu te dissesse que essa força reside aí dentro, no Sancta Sanctorum da sua própria mente? Uma programação, um software rodando em piloto automático, ditando cada passo, cada decisão, cada resultado que você colhe. Um software que, na maioria das vezes, você nem sequer escolheu instalar. Imagine um homem, um cirurgião plástico, na década de 1950, Dr. Maxwell Maltz. Ele não era um guru nem um místico, era um cientista da forma humana. Ele passava seus dias corrigindo narizes, orelhas, cicatrizes. Ele devolvia ou criava a beleza física, mas ele começou a notar algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo fascinante. Muitos de seus pacientes, mesmo após uma cirurgia impecável, continuavam a se sentir feios, inadequados, infelizes. A cicatriz externa desaparecia, mas a cicatriz invisível, aquela gravada na alma, na autoimagem, essa permanecia, intacta, poderosa. E, por outro lado, alguns pacientes, mesmo com imperfeições residuais, floresciam, irradiavam confiança. O que diferenciava uns dos outros não era o bisturi, era algo muito mais profundo. Era a imagem que carregavam de si mesmos. Maltz mergulhou nessa questão. Ele percebeu que nós, seres humanos, funcionamos de maneira muito similar a um sistema cibernético. Pense num míssil teleguiado. Ele é programado com um alvo. Se ele desvia do curso por causa do vento ou de um obstáculo, seus sensores internos detectam o erro e automaticamente o corrigem, trazendo-o de volta à rota do alvo. Nós somos assim. Nosso sistema nervoso, nossa mente, opera com um mecanismo de busca de objetivos. O problema, meu amigo, minha amiga, é qual é o alvo que você programou? Ou melhor, qual alvo foi programado em você sem o seu consentimento? Aqui reside o âmago da psicocibernética. Não é feitiçaria, não é pensamento positivo vazio. É a ciência de como nossa autoimagem, essa fotografia mental, essa crença fundamental sobre quem somos e o que merecemos, age como o nosso servo-mecanismo interno, nosso piloto automático. Se você, lá no fundo, se vê como alguém que nunca terá dinheiro suficiente, seu servo-mecanismo diligentemente te guiará para situações que confirmem essa crença. Oportunidades passarão despercebidas, decisões financeiras equivocadas serão tomadas quase que inconscientemente. Você já viu isso acontecer? Aquela pessoa que ganha na loteria e em poucos anos está de volta à estaca zero. O servo-mecanismo dela estava programado para a escassez. O dinheiro extra foi um erro no sistema e o sistema trabalhou para corrigi-lo. Chocante, não é? Desafia a lógica comum de que basta trabalhar duro. Falemos de dinheiro, de riqueza, de prosperidade, palavras que para muitos vêm carregadas de culpa, de ansiedade ou de uma sensação de não é para mim. Por quê? Porque a nossa relação com o dinheiro é, antes de tudo, um reflexo da nossa relação conosco mesmos. Se sua autoimagem é a de alguém que não merece, que não é capaz, que nasceu para sofrer ou para apagar pecados, como você pode, genuinamente, abrir-se para a abundância? É como tentar encher um balde furado. Pense na sua infância. O que você ouvia sobre dinheiro? Dinheiro é sujo? Ricos não vão para o céu? Dinheiro não traz felicidade? É preciso ralar muito para ganhar uma miséria? Essas frases, repetidas à exaustão em momentos de vulnerabilidade emocional, foram se instalando como programas no seu jovem sistema operacional. E hoje, adulto, você luta contra essa programação sem nem saber que ela existe. Você se esforça, você busca conhecimento, você tenta empreender, mas algo sempre parece te sabotar no último minuto. É o seu servo-mecanismo, fiel à sua programação original, protegendo você do perigo de ter muito dinheiro, de ser próspero, porque isso iria contra a sua identidade interna. Maltz nos ensina que você não pode superar consistentemente a sua autoimagem.
Se você se vê como um fracassado destinado a ganhar 2.000 por mês, mesmo que uma oportunidade de ganhar 10.000 apareça, você provavelmente encontrará uma forma de estragar tudo ou de se sentir tão desconfortável com esse novo patamar que, inconscientemente, voltará para a sua zona de conforto financeira. É como um termostato. Se o termostato da sua casa está regulado para 20 graus, não importa o quão quente esteja lá fora, o ar-condicionado vai trabalhar para manter os 20 graus. Sua autoimagem é o seu termostato financeiro, emocional e existencial. E o propósito? Aquela sensação de estar fazendo algo que realmente importa, que te acende por dentro? Muitos buscam o propósito como quem busca um tesouro perdido. Mas Maltz nos sugere que o propósito não está lá fora. Ele emerge quando você começa a alinhar suas ações com uma autoimagem autêntica e fortalecida. Quando você se permite ser quem você realmente nasceu para ser, despido das couraças e máscaras que a vida te impôs. Imagine que você tem um talento incrível para a música, mas cresceu ouvindo que música não dá futuro. Sua autoimagem foi moldada para ser alguém prático, alguém que tem um emprego seguro. Seu servo-mecanismo te guia para longe dos palcos, dos instrumentos, da composição. Você pode até ter sucesso financeiro em outra área, mas aquele vazio, aquela sensação de que falta alguma coisa, isso é o seu verdadeiro eu, sua essência, gritando por expressão. Ao trabalhar sua autoimagem, ao se permitir ver-se como um músico talentoso e próspero, seu servo-mecanismo começa a recalibrar. Novas ideias surgem, coincidências acontecem, pessoas certas aparecem. Você começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis. O propósito não é encontrado, ele é construído a partir da reconstrução da sua identidade. A vida não é uma linha reta. Haverão quedas, haverá desafios, haverá momentos em que a vontade será de jogar tudo para o alto. É aqui que a resiliência e a perseverança entram. Mas de onde elas vêm? Elas não são traços místicos dados a poucos escolhidos. Elas são o resultado direto de um servo-mecanismo programado para o sucesso. Pense novamente no míssil teleguiado. Se ele encontra uma turbulência inesperada, ele não desiste. Ele não diz, isso é muito difícil, vou voltar para a base. Não, seus sistemas internos detectam o desvio e fazem os ajustes necessários para continuar rumo ao alvo. Da mesma forma, quando sua autoimagem é a de alguém capaz, persistente, que aprende com os erros e segue em frente, os contratempos da vida são vistos não como sentenças de fracasso, mas como feedback. Seu servo-mecanismo te impulsiona a analisar, a ajustar a rota e continuar. Se, ao contrário, sua autoimagem é a de uma vítima, de alguém azarado, qualquer pequeno obstáculo se torna a confirmação dessa crença. Eu sabia, nada dá certo para mim. E o sistema te puxa para baixo, para a desistência. A perseverança não é teimosia cega, é a confiança inabalável, alimentada por uma autoimagem positiva de que você vai chegar lá, mesmo que o caminho seja diferente do planejado. Maltz chamava isso de mecanismo de sucesso versus mecanismo de fracasso. Ambos são inerentes a nós. A questão é, qual deles você está alimentando? Então, como mudar essa programação? Como reescrever esse software interno? Maltz nos deu a chave, a imaginação. Ele descobriu que o sistema nervoso não consegue distinguir uma experiência vividamente imaginada de uma experiência real. Pense nisso por um momento. Isso é revolucionário. Se você repetidamente se visualiza com clareza e emoção alcançando seus objetivos, sentindo a alegria da conquista, vivenciando os detalhes da sua nova realidade, seja ela ter mais dinheiro, encontrar seu propósito, ser mais resiliente, seu cérebro começa a registrar essas experiências como se fossem reais. Você está literalmente criando novas vias neurais, novos arquivos no seu sistema. Você está construindo uma nova autoimagem. Maltz chamava isso de o teatro da mente. Todos os dias, por alguns minutos, entre no seu teatro mental. Seja o diretor, o roteirista e o ator principal da sua vida. Ensaie o sucesso. Visualize-se lidando com desafios com calma e confiança. Sinta a prosperidade fluindo para você e através de você. Veja-se vivendo com propósito, com paixão. Não é apenas sonhar acordado, é uma técnica deliberada, focada, para instalar novas crenças e uma nova identidade. Lembre-se dos atletas olímpicos. Eles passam horas e horas visualizando cada movimento, cada segundo da prova, a vitória. Eles estão usando a psicocibernética, mesmo sem saber.
Eles estão programando seus servomecanismos para o ouro. A lógica comum nos diz ver para crer. A psicocibernética nos choca com uma verdade mais profunda: crer para ver. Você precisa primeiro acreditar na possibilidade, construir essa crença internamente através da sua imaginação e da sua autoimagem, para então começar a ver as manifestações no mundo externo. Isso desafia a ideia de que somos meros produtos do nosso ambiente ou do nosso passado. Sim, o passado nos moldou. As experiências, os traumas, as palavras que ouvimos, tudo isso contribuiu para a programação atual. Mas Maltz nos liberta dessa prisão ao mostrar que não somos escravos dessa programação. Somos os programadores. Temos a capacidade de deshipnotizar a nós mesmos das crenças limitantes que nos foram impostas. Pense nas vezes em que você disse: eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, eu não tenho sorte para essas coisas. Essas são as grades da sua cela autoimposta. A psicocibernética te entrega a chave. Ela te diz que você não é seus erros passados, você não é suas falhas. Você é a consciência por trás disso tudo, com o poder de escolher uma nova direção, de alimentar um novo eu. Perceba como isso se conecta com os gatilhos que movem o ser humano. Dinheiro e riqueza não são sobre ganância, mas sobre liberdade, segurança, capacidade de realizar sonhos e ajudar os outros. Ao reprogramar sua autoimagem para a de alguém próspero e merecedor, você remove os bloqueios internos que te impedem de atrair e gerenciar a abundância. Você para de se sabotar. Prosperidade é um estado de espírito que se reflete materialmente. Uma mente programada para a escassez gera escassez. Uma mente sintonizada na abundância, através de uma autoimagem positiva, cria um campo vibracional que atrai oportunidades e recursos. Propósito, aquele chamado da alma. Quando você se liberta das falsas identidades e se permite ser quem realmente é, seu servomecanismo te guia naturalmente para atividades e caminhos que ressoam com sua essência mais profunda. O propósito se revela. Resiliência, a força para se levantar após cada queda. Com um mecanismo de sucesso ativado, os fracassos são apenas aprendizados. Sua autoimagem de sobrevivente ou vencedor te impulsiona a seguir em frente, mais forte e mais sábio. Perseverança, a capacidade de manter o foco no alvo, mesmo diante das tempestades. Uma autoimagem clara e um objetivo bem definido no seu servomecanismo cria uma tenacidade que não se abala facilmente. Você confia no processo porque confia em si mesmo. Aqui entra um elemento filosófico que pode chocar. A realidade, como a percebemos, é fundamentalmente uma construção da nossa mente. O mundo lá fora é neutro. Somos nós que damos significado a ele através das lentes da nossa programação interna, da nossa autoimagem. Duas pessoas podem viver a mesma experiência e interpretá-la de maneiras drasticamente diferentes, colhendo resultados opostos, simplesmente por causa do seu software mental. Se você acredita que o mundo é um lugar hostil e escasso, seu servomecanismo filtrará sua percepção para confirmar essa crença. Você verá competição, falta, perigo. Se você cultiva uma autoimagem de confiança e otimismo e acredita num universo abundante, seu servomecanismo destacará oportunidades, colaboração, beleza. Você não está mudando o mundo, você está mudando a si mesmo e, como consequência, sua experiência do mundo se transforma. Você começa a dançar com a vida, em vez de lutar contra ela. As palavras têm poder. Afirmações, quando usadas corretamente, não são auto-engano, são ferramentas para reforçar a nova programação que você está instalando através da visualização e da ação. Mas elas precisam ser sentidas, vividas, internalizadas. Em vez de apenas dizer "eu sou rico", que pode gerar um conflito interno se sua realidade atual é de escassez, experimente afirmações que reforcem o processo de mudança e a nova identidade em construção. A cada dia, estou me tornando mais consciente das minhas crenças sobre dinheiro e escolho substituí-las por crenças de abundância e merecimento. Eu sou capaz de aprender e crescer com cada desafio financeiro. Eu me permito receber a prosperidade que o universo tem a oferecer.
Minha mente é um ímã para ideias e oportunidades que me levam ao meu propósito. Eu sou resiliente, eu aprendo com meus erros e volto mais forte. Eu confio na minha capacidade de perseverar até alcançar meus objetivos. Repita essas palavras no seu teatro da mente, enquanto se visualiza já vivendo essa nova realidade. Sinta a emoção, deixe que elas se tornem a nova trilha sonora da sua vida. Esta não é uma solução rápida de micro-ondas, é um processo de jardinagem interna. Você precisa preparar o solo, relaxar, questionar velhas crenças, plantar as sementes. Novas visualizações, afirmações, uma autoimagem fortalecida, regar diariamente, consistência na prática e arrancar as ervas daninhas, pensamentos negativos, autossabotagem. Haverá dias de dúvida, haverá momentos em que a velha programação tentará reassumir o controle. É normal, é parte do processo de deshipnotização. A chave é a perseverança gentil, a autocompaixão e o retorno constante ao seu teatro da mente, a sua prática de construir ativamente o eu que você deseja ser. Maxwell Maltz não nos ofereceu uma pílula mágica, mas um mapa. Um mapa para o território mais importante e menos explorado, nossa própria mente. Ele nos mostrou que a liberdade, a prosperidade, o propósito e a felicidade não são destinos a serem alcançados, mas estados a serem cultivados de dentro para fora. Se tudo isso ressoou em você, se uma faísca de esperança ou curiosidade se acendeu, então o primeiro passo já foi dado. Mas a consciência sem ação é apenas entretenimento intelectual. A verdadeira transformação exige compromisso. Então, aqui está o seu convite, o seu desafio. Primeiro, adquira o livro Psicocibernética de Maxwell Maltz. Leia-o, estude-o, não como um romance, mas como um manual para sua própria mente. Se você já leu, releia com novos olhos, com a intenção de aplicar profundamente. Segundo, dedique 15 minutos do seu dia, todos os dias, durante os próximos 21 dias ao seu teatro da mente. Escolha um aspecto da sua vida que você deseja transformar, sua relação com o dinheiro, sua confiança, seu propósito. Crie uma imagem mental clara e vívida de como seria ter sucesso nessa área. Sinta as emoções, envolva todos os seus sentidos, faça disso um ritual sagrado. E terceiro, comece um diário de evidências. Anote qualquer pequena mudança, qualquer coincidência, qualquer novo pensamento ou sentimento positivo que surja como resultado da sua prática. Isso reforçará sua crença no processo e no seu poder de mudança. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. O momento perfeito é agora. A decisão é sua, continuar refém de uma programação antiga e limitante ou assumir o comando do seu servo-mecanismo interno e direcioná-lo para a vida que você verdadeiramente deseja e merece. Lembre-se das palavras de Maltz. De uma forma ou de outra, a autoimagem é a chave para a personalidade e o comportamento humano. Mude a autoimagem e você muda a personalidade e o comportamento. Você não está quebrado, você não está condenado, você é um ser de potencial infinito, temporariamente operando com um software desatualizado. Então, eu te pergunto, você está pronto para fazer o upgrade? Está pronto para desinstalar os vírus do medo, da dúvida e da escassez e instalar os programas da coragem, da confiança, da prosperidade e do propósito? A vida dos seus sonhos não está esperando por você em algum lugar distante. Ela está esperando por você dentro de você. Liberte o gigante adormecido que reside na sua alma. Comece hoje, reclame o seu poder, reescreva a sua história. A sua obra-prima espera para ser vivida.